Oi, gente, está começando mais uma Ana Carolina Entrevista para todos que nos acompanham pela UTV, pela TV Guarulhos e também pela Viva Web TV. A minha convidada de hoje é minha colega de profissão, está há 25 anos no mercado. Já passou pela Rede TV, pela Record, pelo SBT e pela Band. E hoje é colunista do UOL, tem uma das colunas mais lidas nesse portal. Eu, pelo menos, leio todos os dias. Cíntia Lima, tudo bem, meu amor? Oi, Aninha, tudo ótimo, né? Prazer estar com você, com seu público também. E apresentada dessa forma, não poderia começar esta manhã de terça-feira tão bem. Muito obrigada. Beijo, linda. Beijo. Vamos voltar um pouco ao passado. Onde nasceu Cíntia Lima? Conta um pouquinho pra gente da tua infância. Ah, meu amor, aqui em São Paulo mesmo, sou uma paulistana nata. Aliás, eu moro no bairro onde eu nasci, aqui na região mesmo de Mirandópolis, que é Saúde, Praça da Árvore. Aqui eu nasci, cresci, estudei, brinquei, me diverti e tive uma infância muito, muito feliz. Daquelas de brincar na rua, sabe? De brincar de bandeirinha, de queimada, de vôlei. Adorava tomar café da tarde na casa das minhas amiguinhas. Aquela coisa bem da infância saudável, graças a Deus, eu só tenho ótimas lembranças. Play Center, essas Nossa. coisas. Família grande, não, né? Não, não é uma família grande. Da parte do meu pai, uma tia, da parte da minha mãe, dois tios. Um deles não casou, então poucos primos, meus avós, minha avó, por parte de mãe, principalmente, também um dos grandes amores aí da minha vida. Não é uma família grande, embora minha avó tenha tido mais de 10 irmãos, a gente resume muito daqueles encontros de Natal, de Ano Novo. Então, no dia a dia, posso dizer que não é uma família grande, não, mas uma família muito unida, aqueles que se amaram de verdade. E até hoje, né? As irmãs Metrani. Você me ouçam? O que teus pais faziam A minha mãe, para sobreviver? para sobreviver. Meu pai sempre foi empresário, trabalhou muitos anos na Camargo Corrêa, né? Que é uma empresa que todo mundo conhece até se aposentar. E a minha mãe trabalhou no Banco Itaú, foi Miss Itaú, a minha linda. Nossa. Linda, foi cantora também, mas não quis seguir na carreira, uma voz belíssima. Mas ela não quis, ela tinha o dom e não tinha a vocação. Engraçado, né, Aninha? Eu achava, até a história da minha mãe, eu achava que as duas coisas caminhavam juntas. Aí eu descobri que não. Você pode ter o dom e não ter a vocação. Então a minha mãe tinha o dom de cantar, mas não curtia os bastidores, a rotina de um artista. Então ela não tinha vocação. E depois professora maravilhosa, se formou em pedagogia e uma excelente professora de português, de história. Foi minha professora também e maravilhosa. Adorava encontrar aqueles marmanjos na rua que falavam: Oi, tia Neide, você foi minha melhor professora. E mora no bairro, do mesmo bairro, tem, né? Tem essa coisa do saudoso, né? De você Tem, sempre encontrar com quem você estudou, com tem. professores. Eu vivi 50 anos no mesmo bairro, era uma delícia. É uma delícia, é Como é que foi verdade. a Cíntia na escola? Gostava de estudar? Dava trabalho? Ai, amor, eu sentava no fundo. É, sei. Eu acho que isso resume um pouco a gente, né? É. É, então, não, CDF eu nunca fui. Eu gostava de sentar no fundo, eu gostava de papear no meio da aula, sempre gostei, mas também estudava. Então, já repeti de ano? Já. Tenho dificuldade em física? Sempre tive e até hoje não entendo por que que existe essa matéria. Porque eu sou física. Desnecessária, né? Totalmente. Eu sempre fui de humanas. Então, ó, história, geografia, português, tudo isso eu sempre adorei, redação e tal. A parte de exatas eu tinha um pouquinho de dificuldade. Ai, mas eu adorava. O que eu mais gostava, Aninha, na escola era a aula de educação física, jogar handball, jogar todos os esportes, assim. Então eu cabulava a aula, não era para paquerar, namorar, nem ir barzinho, não. Era para fazer aula de educação física com todas as outras classes, todas. Eu amava, amava jogar bola, meu Deus do céu. Você estudou em escola particular ou do estado? Não, particular.
A É. vida inteira eu estudei em escola particular. E tudo bem também se eu tivesse estudado em escola do estado. Minha irmã, ela empacou na sexta série, né? Ela repetiu 2 vezes a sexta série em matemática. Aí minha mãe falou: Cristina, eu vou te colocar numa escola estadual para você passar de ano e voltar. Ela amou a escola estadual. Amou a merenda, o cachorro quente, amou. E depois voltou para particular. Então eu acho que eu teria amado também. Eu estudei até oitava, na minha época, na oitava série, né? Em escola pública, Eu depois que também. eu fui para particular. E o que que você queria ser na infância? O que que você sonhava ser? Psiquiatra. Nossa, por quê? Porque até hoje eu tenho um certo fascínio pela mente humana. A história dos psicopatas, por que eles têm esse comportamento, a falta de empatia, a falta. E eu sempre, esse fascínio eu não perdi. E eu tento suprir esse gosto com os filmes, livros e tudo que eu assisto. E até dentro do jornalismo, quando eu cobri muito crime. Então, primeiro eu queria ser psiquiatra, para tentar compreender essa mente doentia dos assassinos perigosos. Era isso que eu queria. E minha mãe falou: filha, você vai sofrer. Eu acho que você vai sofrer. Porque até hoje eu ouço as pessoas, eu sou uma boa conselheira, boa ouvinte, ela falou: você vai sofrer. Aí eu mudei para direito. E aí fiz jornalismo. E eu, e eu, Como é que foi essa mudança, assim? ai, Aninha, eu nem sei dizer. Aí eu queria direito, aí eu fiz, prestei direito para o Mackenzie, não fui bem na prova de matemática, não entrei no Mackenzie. Aí uma amiga minha tinha acabado de entrar em jornalismo. Eu tinha terminado a escola com a minha irmã, que ela me alcançou, depois a gente ficou junto no colegial. Ela conseguiu chegar. 1 ano de diferença. É. Aí foi maravilhoso ter minha irmã comigo. E aí depois eu fiz um cursinho e eu não quis perder, eu não fiquei nem 1 ano parada. Sabe aquelas coisas de, vou parar 1 ano? Não. Então eu fui prestando. Quando eu não passei em direito, uma amiga minha tinha feito prestado jornalismo. E ela falou: faz. Aí eu fui lá, prestei com a minha irmã e entrei. E aí fiz. E amei. E me achei, me encontrei no primeiro ano de faculdade. Eu já estava trabalhando como estagiária na área e não parei até hoje. Então, realmente, eu acho que foi mais a profissão que me escolheu. Mas eu amei, eu me encontrei. Você sabe que as melhores jornalistas são aquelas que a profissão escolhe, né? Então, não é a minha. Todo mundo que você fala assim, nossa, você. Não, eu fiz direito também, né? Primeiro, depois fui fazer jornalismo, por acaso. E a gente É, sempre se dá melhor nesse tipo de. A tua irmã fez jornalismo com você? também fizemos isso. Deus do céu, que grude! A gente, Grude! você sabe, né? Eu sei. E como é que aconteceu o primeiro estágio? E onde foi? No EV Sobral, com o EV, eu até pus uma foto com ele ontem no meu Instagram, porque eu encontrei com ele. Foi o EV Sobral, lá na Paulista, ele tinha um programa na CNT Gazeta, e era feito dentro do Hospital Santa Catarina, na Paulista. Sim. Ele cuidava, ele tinha parte de assessoria do hospital. Essa mesma amiga e entrou no jornalismo e falou: por que que vocês não prestam jornalismo? Ela estava nesse lugar e ela me chamou para estagiar. Então foi em 1997, foi meu primeiro estágio, entrei lá como produtora, foi meu primeiro teste ao vivo, já entrei ao vivo, minha primeira experiência na TV foi ao vivo, pro programa Guerra é Guerra, da CNT Gazeta, e depois o Em Revista. E foi ali. Ali eu fiquei de 97 até final de 99. E era um programa muito legal, Aninha. Olha, sabe quem, por exemplo, naquela época foi lá, Sônia Abrão participou como convidada, o grupo Polegar, Dominó, a gente fez uma linda homenagem ao Nelson Ned, e eu tenho medo de anão, eu tenho um pouco de medo de anão, assim, uma certa fobia. Ali eu triplei meu medo levando um buquê de rosas pro Nelson Ned. Ontem eu tava Foi até terapêutico o estágio. e lá eu fui assistente de palco do EV também. Você não chegou a dançar, não, né? Não, era assistente de palco de terninho. De terninho. Não era de shortinho e topinho, não. Nada contra. Mas lá era muito vestido, era uma outra pegada. Mas foi muito legal. Sabe quem trabalhava lá comigo? É. Rafael Cortez começou lá comigo.
que depois foi Nossa. para o CQC. O Luiz Bate, que hoje brilha no Cidade Alerta, ele ia na plateia do Guerra e Guerra. Ele era pequenininho. A Nani People era repórter desse programa, de entrevistar as pessoas da plateia. Então foi muito engraçado, porque ali começamos juntos e cada um depois seguiu sua carreira. Então ali foi uma escola para muita gente. A gente brinca, né? Os lugares que a gente começou, passou, mas tudo é aprendizado, tudo é aprendizado. Tudo é. E de lá você foi para onde? Sônia Abrão. Como que aconteceu a Sônia? Na Sônia você ficou quantos anos? 20. 20 anos. Como é que foi isso? Como é que aconteceu? Também foi através de uma amiga, eu até falo isso para todos os estudantes de jornalismo. Ai, como é que você entrou na área? Você sabe disso, Aninha. Tem a nossa capacidade, a gente tem que aceitar o estágio, tem que muitas vezes aceitar entrar sem receber nada, mas que ter alguém lá dentro que nos indique ajuda muito. Claro, Não vamos ser hipócritas, né? Não é que pelo currículo você não entre, mas as indicações, tem alguém lá dentro que fale bem, você ajuda muito, né? ajuda muito, ajuda muito. E foi assim, eu estava no último ano de faculdade, eu estudava com o Denis Salles, que é sobrinho do Homero Salles, diretor do Sim. Gugu. E o Denis, hoje, ele é diretor do Edu Guedes, na Band. Eu estudava com o Denis, nós éramos amigos de sala de aula. E ele falou assim para mim, Cíntia, está começando um programa na Rede TV, uma emissora nova. A minha namorada, Ana Alice, entrou lá com estágio. E eles estão precisando de gente, fala com ela. E eu falei, na época, ela falou, você tem alguma experiência? Eu falei, tenho essa, né, do EV. Manda seu currículo pelo fax. Põe na papelaria. É. Na Porque agora a gente papelaria. tá falando de Telex. Fala. Fui na papelaria aqui da Praça da Rata. Ainda existe essa papelaria. Eu não tinha fax na minha casa, né? Eu nunca tive fax na minha casa. E mandei. E ela falou, ó, Fê, a diretora quer falar com você, a Márcia da Damos. Então, embora eu tivesse já na carteira profissional o registro do EV Sobral, lá na Sônia eu entraria como estagiária sem salário nenhum. É para dar 2 passos para trás. Você aceita? Eu falei, aceito. E entrei na Sônia. Entrei na Sônia. O A Casa é Sua, que até então era A Casa é Sua, né, em 2000, era a Sônia e o Castrinho. Estreou dia 7 de fevereiro de 2000. Eu entrei dia 6 de julho de 2000, como estagiária, e lá fiquei até 2020. E como é que foi acontecendo? Como é que você foi crescendo no programa? Eu entrei como assistente de produção, embora eu tenha sido repórter já no outro, já tinha essa experiência de vídeo. Entrei como assistente de produção, fui pegando a manha, o programa era ao vivo, diário, né? Sempre na produção da Sônia, que chama-se Câmera 5, existe até hoje. Quando eu entrei era na Bela Vista e depois mudou para Lapa. E ali, assistente de produção, aí fui para de externa, produção de externa, que eu sempre gostei de rua. Você sabe o que é isso também. Daí eu já fui para produção de rua. Aí lá eu fazia produção para o Castinho, que era repórter, para o Sérgio Frias, que era um repórter do Aqui e Agora. Sim. Até, e por 2 situações, eles precisaram de uma maneira emergencial que eu fosse a repórter. E aí, como que despontou? Foi o sexo da Patrícia Bravanel. Foi a primeira grande reportagem. Foi quando, porque daí eu fui buscar o pai do Fernando Dutra Pinto, era o seu Sebastião. E aí a Márcia da Damos, diretora, falou assim para mim, Cíntia, você tem uma missão. Vai lá com a equipe. Aquilo você lembra que pegou fogo, né? Assim, era um caso emblemático, Sim. daquela história dele ter escalado um hotel em Alphaville. Quer dizer, o sequestro da Patrícia Bravanel é emblemático. E aí a Márcia falou assim para mim, Cíntia, vai lá na casa do Fernando Dutra Pinto, do seu Sebastião, toda a imprensa tá lá, e tenta trazer o seu Sebastião para o estúdio aqui para a Sônia. Vai com a equipe, se vira. Cheguei lá, aquele monte de gente, eu falei, Jesus do céu, seu Sebastião é uma pessoa muito humilde, na porta da casa, e todo mundo querendo falar com ele, e ele falou, não vou falar com ninguém. Ele falou, eu tô com pressa, eu preciso buscar meu carro em uma garagem que eu deixei na Barra Funda,
Aninha, foi a presença de espírito. No meio de um monte de jornalista, fez assim pra ele: eu levo o senhor até lá. Vem na carona. Aí todo mundo tava ali, não, eu falei, eu levo o senhor até lá, pode vir. Vem no nosso carro. E ele veio. Ele sentou do meu lado na van e o câmera olhou pra mim, eu olhei pro câmera, o câmera sentou assim de costas, sabe, no banco do lado. Sei. E o seu Sebastião começou a chorar, falando do que o filho estava passando. E eu falei pra ele: seu Sebastião, fala a sua história, fala a versão do seu filho. Ninguém sabe nada do seu filho. A gente não sabe direito o que está acontecendo. Vamos no carro mesmo, no solavanco, e fala o que o senhor quiser. E a Aninha ligou a câmera. Por 15 minutos ele me deu uma entrevista. Ele chorou, ele falou do filho, ele sem corte, sem edição. Deixei seu Sebastião no estacionamento ali na Barra Funda, cheguei lá e falei: ó, tá aqui, né? A fita, programa no ar. A Márcia da falei: ó, tá aqui. Tem uma entrevista de 15 minutos, precisa editar. Eu falei: eu fiz plano de sequência. Se quiser pôr no ar. O que ele fala isso. Puseram no ar. Deu 6 pontos no Ibope da Rede TV, que era algo inédito. Nossa, É muito, é muito. Até hoje é muito, né? Bem. E aí, na hora que foi pro ar, era exclusivo, pai do sequestrador de Patrícia Bravanel, a diretora me ligou: ó, quem te ajudou a fazer essa matéria, assim? Eu falei: quem? Ah, você mesmo? Eu falei: sim. Ela falou: então, a partir de hoje, além de produtora de externa, eu também vou te utilizar como repórter. E aí foi. mas aí você já estava recebendo, né? Já, um pouquinho. Depois de 3 meses, eu comecei a receber o meu primeiro salário, se eu não me engano, era R$ 400. Nossa, tudo isso. Cíntia, assim, essa área do entretenimento, que hoje é tratado mais como uma área de fofoca, né, de cuidar da vida dos outros, você sofreu algum preconceito com colegas? Não, graças a Deus não. Boa pergunta. Não, eu não. Talvez, Hum, por eu ter trabalhado 20 anos em um programa, porque quando você até me apresenta e fala SBT, Record, foi tudo com a Sony, né? sim, sim. Com a TV, depois a gente Uhum. foi para Record, ou SBT primeiro. SBT, falando francamente, depois Sony Você na Record, depois retornou para a Rede TV. Uhum. Eu fui sempre com ela. Ali foi muito doido, Ana. Eu até brinco com as pessoas, porque ali é um programa que tinha os dois caminhos: o jornalismo factual, policial, tal, e celebridades. E Sim. muitas vezes, de manhã, eu vestia um terninho e fazia um enterro, à noite eu tirava o terninho, botava um brilho e fazia uma festa. No mesmo dia. Uhum. Ali sempre foi muito. Então, talvez por estar sempre nos dois lugares por muito tempo e conhecer toda a galera da porta de delegacia e toda a galera do entretenimento, eu não sofri esse tipo de preconceito. Porque o tempo todo eu estava em um ou outro, e na mesma semana e no mesmo dia. Então, não sofri. Eu, pelo menos, não sofri. Era mais difícil quando você começou dentro dessa realidade de até de misturar, né, o factual É, com as festas, né? Imagina, você faz o enterro de manhã e à noite você vai cantar parabéns para você. Isso mexeu com você emocionalmente? Era difícil? Você se envolvia com as coisas? eu Aprendeu a lidar com isso? Isso, sempre. A parte de celebridades, o mais difícil é a espera. É Uhum. muito cansativo, é muito desgastante lidar, às vezes, com algumas assessorias. Tipo, é quando você quer fazer grandes artistas, grandes nomes que estão no auge ali, que graças a Deus eu pude entrevistar a maior parte deles. É o desgaste, às vezes, da espera de 2, 3, 4 horas para você tentar fazer uma ou duas perguntas. Isso é desgastante, mas a gente sabe que faz parte do pacote. A parte de celebridades. Uhum. A parte de factual, que eu sempre amei muito de jornalismo, Ana, eu sempre me envolvi. Não adianta. Eu sempre fiquei triste, eu sempre assim, quando eu fiz Isabela Nardoni, Cássio Suzane Richthofen, todos esses, não adianta. Você não consegue fazer parte, fazer uma cobertura decente se você realmente não sentir a dor do pai, da mãe, da família que perdeu uma filha assassinada. Porém, de alguma forma milagrosa, ao sair daquela situação, eu consegui administrar bem o resto do dia.
Sabe, não era uma coisa que eu arrastava tanto. Óbvio, não tem como não se envolver, mas de alguma forma, eu acho que por eu me envolver, por eu ficar, eh, por eu ter sentimento por aquilo, sempre que eu terminava de entrevistar, eu dava um abraço nesse pai e nessa mãe. Durante várias entrevistas ao vivo, a minha mão estava no braço ou na mão daquela pessoa. Talvez por fazer isso de uma maneira tão honesta, depois eu conseguia digerir, seguir, porque eu não me sentia mal, como, tô explorando a toa, tô aqui. Não, é meu trabalho. Vou fazê-lo da melhor forma. E, ó, vou te falar, Aninha, até hoje eu tenho contato com mãe de Márcia Nakashima, com Bianca Consoli, com todas essas pessoas que eu tive que fazer o momento mais triste, até hoje eu recebo carinho. Ou seja, eu fiz meu trabalho, mas eles sempre sentiam que eu estava ali com eles também. E a luta era nossa. Então, dever cumprido, né? Desses casos, qual te marcou mais? Qual foi o mais te deixou, Isa- vamos dizer assim, consternada? Isabela Narconi, né? Isabela Nardoni foi terrível. Também foi o caso de eu fiquei mais tempo, aliás, talvez a imprensa inteira, 2 meses e meio, só fazendo isso. Só. Todos os dias de plantão no Nolo DP, na porta dos Nardoni, na porta de não sei o quê. Fui fazer o George Sanguinetti, que era o perito, Sim. lá em Natal. Vi todos os laudos, vi todas as fotos da necrópsia da Isabela Nardoni. Entrevistei o Francisco Sembranelli, que era o promotor competentíssimo. Então, assim, eu fiz de cabo a rabo, vi tudo. Até o que dói ver, que é justamente. Então, se Isabela Nardoni foi terrível. A reconstrução do caso, quando a gente está num domingo, assim, tipo outono, sabe? Parece um céu azul. A gente na porta do prédio onde aconteceu tudo. E aí, a reconstrução, que é a reprodução dos fatos, né? Pendura uma boneca com o peso equivalente a Isabela Nardoni, de peruca igualzinha dela, e pendura pela janela. E só não joga uma boneca para evitar a comoção e o impacto que aquilo causaria, e só deixa a boneca pendurada e o vento batendo, aquela imagem. Eu lembro que assim, devia ter, sei lá, uns 100 jornalistas. Silêncio. O silêncio. 11 horas da manhã de um domingo. Porque não teve como. Qualquer jornalista que estava ali olhando para cima viu a Isabela Nardoni sendo jogada daquela janela. Viu. E era, segundo já foi provado, pelas mãos do próprio pai. Então, assim, não tem como, Ana, aquilo não te pegar. É inacreditável o que a gente É, vê, né? Eu acompanhei alguns casos e quando eu chegava em casa, eu sentava e falava assim, Deus, isso não é possível, né? O próprio Suzanne Richthofen, Ana terrível. Cassima, a Daioc aí, os irmãos Cravinhos, Nossa, o caso da Rua Cuba, o da Rua Cuba eu tive a oportunidade de cobrir pela Record. Eu falava, que gente, não teve solução, né? Que não não é foi possível. provado. É, Não, não tem vai. coisas que você fala assim, o mundo acabou, né? Ah, com O mundo certeza. acabou. Vamos falar um pouquinho de celebridades. É gostoso, né? Gostoso É de bom, encontrar as pessoas, tal. para. Quais foram as piores? Aquela celebridade assim que você fala, você vê pela TV, nossa, parece tão legal, né? E, nossa, vou entrevistar fulano. E você chega lá e fala, "Quen, quen, quen, quen." É uma decepção. Tem um que eu sempre tive vontade de entrevistar, que doideira, né? Mas enfim, admiro até hoje, mas por 2 oportunidades eu o encontrei e não consegui entrevistar. A primeira vez porque ele realmente se colocou numa posição de ninguém conseguia chegar. Era uma coletiva de imprensa, tal, e ele ficou tão para trás assim que outro dele disse: Não, não vou falar com ninguém da imprensa. E aí não consegui. Na segunda oportunidade, foi numa tarde de autógrafos de um livro da Fernanda Montenegro lá no Municipal, aqui em São Paulo, e ele chegou e eu a abordei. Eu sabe se. E olha, é doido, eu sempre tive vontade de entrevistar. E quando eu fui abordá-lo, Ainda parei, bate, tosse aí, bebe uma aguinha, pega uma aguinha. vou pegar uma água. Fala.
E parecia que o meu microfone era uma arma. A hora que eu cheguei, de um jeito, eu sempre chego de uma maneira óbvia. Você aborda, mas você chega, oi, né? Parecia que o meu microfone era uma arma. A pessoa deu um pulo assim para trás, dentro do municipal, e fez. "Não, não, 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 não." Aquilo para mim foi decepcionante. Fiquei triste, falei, nossa, eu falei, né? Que é o Pedro Bial. Nossa! E o Pedro é um cara tão solícito, gente. Que engraçado. Duas vezes eu não Você fiz sabe que uma vez, engasguei, a própria emissora proibia, né? Você lembra que a Globo proibia lembro. os contratados de falar com outra emissora? Hoje já é mais. Hoje já a gente vê É mais maleável. já conversando. Mas antigamente era terminantemente proibido. Sim, Então, muitos até ficavam constrangidos por parecerem antipáticos, né? Claro que existiam os antipáticos, óbvio. Mas sempre. você viu um certo constrangimento, falando, eu não posso falar, querendo conversar com você, querendo te dar atenção. Aí eu ouvia isso, é diferente. A Né? própria Ele não falou. Não, a própria Glória Maria uma vez disse: Eu não posso, minha querida. Ai, Ela ainda falou pra- É linda. Ela falou: Eu não posso, eu tomo bronca. Eu ainda falei pra ela: Nem tira o cubo do meu microfone, faz de conta que eu te enganei. Eu tava no SBT na época. uhum. Ela falou: Obrigada, um amor. E depois, numa outra oportunidade, ela deu entrevista. Então, não foi. Até porque, sabe quando foi isso? Foi tipo 2019, assim, não foi isso. Não tinha. Não, e a postura dele não foi por esse motivo. Tanto que ele fez comigo, fez com o Rafael Pessina, que depois estava comigo na Band, que estava no TV Fama na época da minha. Foi de um jeito assim que eu falei, nossa, calma, né? E eu sempre tive vontade de entrevistá-lo, sempre admirei muito o Pedro Bial, acho um jornalista inteligentíssimo, mas não quis, não quis. Aí teve, sim, sempre tem uns antipatiquinhos aí, mas a gente dribla, faz, e tem também os maravilhosos, super simpáticos, solícitos, atenciosos, Os lindos. melhores. Quais são os melhores para entrevistar? Ai, Tony Ramos, Débora Seco, Giovanna Antonelli, a própria Marina Rui Barbosa, linda, bem no auge, foi super atenciosa. Tem vários, Lima Duarte, mas assim, Laura Cardoso, que eu tenho vontade de É trazer para morar. fofa, né? É, eu amo, isso não. E tem vários, Aninha, vários que são muito gentis, muito educados. Tem uma outra chata também, putz, grelo. Eu fazia muito final de novela, último capítulo. Eu ia lá pro Rio fazer a reunião dos artistas lá no Porcão, né? A churrascaria no Rio. Nossa, fechou, né? Eu ficava lá no Acabou quarto. o porcão, é. Fiz Avenida Brasil, fiz um monte de gente. Fiz várias novelas, ficava lá com a imprensa, com o Pânico, com o TV Fama, com todo mundo. Ariana, putz, como é que é? Uma loira. Eu vou lembrar o nome dela. Mega antipática também, Eu sabe? tava morgado. Olha, eu já entrevistei uma vez, foi até simpática. Simpática, não foi. Às vezes ela pode ser meio blasé, Isso. mas atendeu ali, sabe? Atendeu. Mas assim, tem uns que dão uns perdidos assim na gente. Olha, o Alexandre Nero uma vez foi super simpático, da outra vez foi super antipático. Não quis dar entrevista, um olhar de superioridade, foi muito desagradável. Tanto que eu seguia, depois parei de seguir, porque eu não entendi. Um dia foi simpático, outro dia não. Eu falei, esses aí, velho. Ficou mais, tá de mal. A gente fica de mal das pessoas. Você Sabe chegou a quando bloqueia? Eu bloqueio, eu paro assim. você chegou a fazer parte da bancada. E na bancada, normalmente, o que rolava era mais fofoca, né? O fulano fez isso, o fulano fez aquilo. Você chegou a ter algum problema direto com alguém que você falou da vida, ou que você deu alguma notícia? Que já te Eu, cobrou alguma coisa? eu já tive problema, mas não por falas ditas por mim, mas Hum, por falas ditas ou pela Sônia ou por um outro companheiro de bancada. hum. Eu já tive. E cada um é livre-arbítrio, ainda mais a Sônia é dona do programa, né? Mas aí eu já tive. De ali ter alguma situação, alguma fala dita, ou algum comentário, alguma conclusão de alguma coisa. Aí eu fui lá fazer a matéria e a pessoa fala assim:
Ah, não vou falar com você, porque a Sônia falou tal coisa, o fulano falou tal coisa, ou o Felipe fala, mas gente, aí cada um é um, né? E tem a Claro, própria opinião, e a claro. Sônia tem a própria opinião, ela tem a própria opinião, sim, mas aí falou isso, então aí eu não vou falar. Eu já tive em relação a isso, sim. A gente viu o caso, né, do Tálamo com a DK, né? É a mesma Aquele coisa, escândalo todo. Ah, porque a Sônia. Ele falou, mas eu não sou a Sônia, né? Mas é o programa, né? O programa é é, dela. é a Então, mesma coisa. Então às eu vezes não digo nada, mas você na rua é, tem a consequência do que é dito no estúdio. acaba sofrendo, né? E Sim. como é que foi a mudança da Sônia para a Kátia, né? Como é que aconteceu isso? Depois de 20 anos, você falou, chega, né? Pelo amor de Deus. Eu fui muito feliz, foram 20 anos, obviamente, você não vai ficar. Você não ficaria, né? É que nem Ela casamento. Emprego é que nem casamento. sem ser a mesma coisa. Eu já tinha recebido ao longo dos 20 anos outros 3 convites que eu havia recusado para situações diferentes. Hum, E nesse último, foi uma conversa que eu tive com o Ricó, né, o Rodrigo Ricó, marido da Kátia. Houve uma proposta interessante e eu acho que era a hora. A gente tem que saber encerrar ciclos. sim. Às vezes demora 1 ano, 10 anos, 20 anos, o meu 20. E aí eu achei que era a hora, Nina. Eu achei que era a hora de eu sair dali, de eu estar numa outra emissora, trabalhando com outras pessoas. Eu acho que seria importante para minha vivência, para minha trajetória, para minha experiência, para ser desafiada novamente. Porque quando, de alguma forma, não tem como negar, é, é uma zona de conforto estar 20 anos. Claro. Lógico que eu não poderia errar, eu não poderia cometer equívocos e muito menos negligenciar meu trabalho, porque sim, eu poderia me prejudicar, mas eu estava ali numa situação e, poxa, todo mundo ali conhecia super meu trabalho, meu mesmo chefe por 20 anos. E aí eu aceitei esse desafio e pedi para sair lá da Sony, comuniquei a minha saída, não fiz barganha, não disse, ó, recebi tal coisa, é tanto e vocês. Não, não faria isso. Para mim não tinha sentido. Quando eu comuniquei, eu já havia tomado a decisão. E comuniquei, e aí fui para a Band, para o programa com a Kátia Fonseca. E o que que mudou? O que que você sentiu de mudança para Ah, você profissionalmente? eu achei que, assim, a ideia era que eu fizesse lá o mesmo que eu fazia na Sony. As Hum, reportagens, os meus furos, as minhas entrevistas, tudo. Porém, quando eu assinei com a Band e comecei, entrou a pandemia. Na mesma semana. Muito doido, né? é, E assim, uma coisa eu falo, e o Ricó falava isso pra mim. Se eu não tivesse entrado na Band naquele dia, uma semana depois eu já não entraria mais. Então, ou era pra ser ou não era. Porque sim. uma semana, eu fiquei uma semana da Band, já decretou o lockdown. A Kátia foi pra casa dela, fez o programa de março a junho da casa, do apartamento dela. Eu entrei ao vivo no programa Menor da Tarde por 2 meses e meio da varanda do meu apartamento. Então, naquela semana, se eu não tivesse assinado com a Band, eu realmente teria continuado na Sônia e ali estaria. E Uhum, muito provavelmente, talvez, nem fosse para a Band depois. Então, uhum. e mudou bastante também esse aspecto. Veio a pandemia, ninguém mais fazia nada na rua, todos os meus amigos repórteres, tudo mudou. Então, eu já de cara não consegui fazer na Band aquilo que era para ter acontecido. Que seria orgânico, né? Eu só Sim. mudei o microfone. Todas as matérias, tudo que eu fazia, só ia mudar o público. Mas não deu. Aí passei a ter a participação da minha varanda, depois fui para o estúdio da Band, ali eu ficava com o Alex e o Rafa, a Kátia ainda no apartamento dela e a gente entrando pelo estúdio, depois ela veio para o estúdio, e aí foi indo. Tinha dia que eu ficava no estúdio, depois tinha dia que eu ficava num croma do lado do estúdio, aí tinha vez que eu ia para a externa, fui para o Rio de Janeiro quando o Lono José morreu no meio da pandemia, é, fui fazer o velório do Lono José para não perder o hábito. É. E aí, mas mudou bastante, né? Aliás, tudo mudou. Eu acredito que hoje, desde a pandemia, as matérias, as festas, as coberturas de externa, elas não chegam nem aos pés do que era antes da pandemia. Mudou demais. E a qualidade, né? Às vezes eu como jornalista me constranjo, sabe? Eu fico constrangida com os erros.
a própria, qualquer emissora de televisão, né? Você ouve os offs com É, de concordância, até de colegas. Às vezes eu fico até é constrangido com triste, pessoas que eu gosto e falo, pô, você falou errado, né? triste. É, A qualidade mudou muito nesse nosso tempo, né? Você tem 25 anos de profissão, tem um pouquinho mais porque eu sou mais velha. E eu porra, foi. fico extremamente decepcionada, Sim, porque não valorizam mais profissionais como a gente. Eu posso dizer, eu não sou a melhor, mas não sou uma sim, jornalista medíocre. Entendeu? jamais. Poxa, Assim como você se olha e fala assim, eu, se eu fosse, se eu fosse você, né, que nem o filme, eu é, faria de outra forma. lógico. Isso te deixa triste? Você acha que nossa profissão acabou, Cíntia? Acabou, não, eu só acho exatamente isso que você falou. É, nós somos da geração onde o jornalismo é levado com muita seriedade, na apuração, a forma que você passa a informação, condução, né? Então existe todo um cuidado daquele, ai, básico do lead da faculdade, né? De você chegar num lugar e não importa onde seja, o que é, por quê, onde, e você ter isso construído na sua cabeça e saber passar isso com credibilidade. E isso mudou demais. Eu falo como você se aproxima do É, entrevistado, né? A sua postura a profissional. postura é, você falou bem, por exemplo, não dá para você entrevistar uma pessoa, para você entrar ao vivo e usar gírias, abreviar palavras, usar assim de uma forma muito, lógico, é, é natural, mas é um natural nosso, né? Nosso comportamento, a forma que a gente. E hoje, com todo respeito aos queridos, todo mundo aí tem que trabalhar, mas banalizou. Já faz de uns anos para cá, né, Ana? A gente já percebe de uns anos para cá. Não necessariamente a pessoa é formada, vai lá, pega o microfone, pergunta qualquer coisa, age de uma forma até desrespeitosa muitas vezes, fala qualquer coisa, fala, nossa, e aí, né? E tá no ar, e tá mostrando. Você fala, caramba, me constrange também, eu também fico incomodada. Mas eu acredito que essa diferença é tão gritante, Ana, que é perceptível ao telespectador também. É uma outra qualidade. É, porque você tem pessoas com todos os tipos de formação, né? Então, aqueles que acompanham a televisão e não têm noção, né, do que é uma informação, e aqueles que têm total conhecimento do que está acontecendo. E eu fico imaginando em casa, se a gente faz isso, né? Eu Sim, acredito que muita gente o faça vai. também. E é bem complicado, né? Eu ouço, Ana, eu acho que você ouve também. Eu ouço muita gente que adora o meu trabalho, que gosta de TV, ou que gosta dos programas vespertinos, ou todo, você fala assim, ai, a TV aberta, triste falar isso, mudou muito, caiu muito, as coisas não são como antes, tá tudo muito chato, tá tudo muito ruim. E vão combinar também, eu amo rede social, eu sei que você também, a importância do Instagram, de tudo, mas fazer televisão sem ter o Instagram, sem ter tudo agora mostrado de uma outra forma, era uma outra pegada. Ah, É um sim. Eu acho que o advento da internet, essa coisa do mundo cibernético, tirou muito a qualidade de tudo. tipo, Até a qualidade de produtos que você compra, né? A gente lógico, criou um vício de adquirir coisas pela internet. Você vê, uma roupa não tem a mesma qualidade, um sapato, um tênis. E eu acho que é a mesma coisa. A informação não tem a mesma qualidade. Você não não. sabe quem está por trás daquilo. Você pode É, ser o que você não é. Né? A gente vê casos aí de pedofilia. Eu estou assistindo uma série, você que gosta, eu amo. chama-se Caçadora de Pedófilos no ID. E ela tem 30 e poucos anos, mas ela se veste, como ela é miudinha, se veste como uma adolescente e consegue caçar pedófilos na Legal. internet. E esses pedófilos, os perfis são de meninas que se transformam em amigas, né? Então, quer dizer, aquela coisa, para cometer crimes. Eu acho que a internet trouxe as duas coisas, uma coisa extremamente positiva e uma coisa extremamente negativa.
E você que escreve, você vê também a qualidade de textos. Demais. Terrível. Então, porque daí de um ano pra cá, desde que eu pedi pra sair da Band, é, o que é muito interessante, a parte de ser, porque assim, é aquilo, Aline, você sabe como grande jornalista que ser repórter não é pegar o microfone só e saber falar, não, pelo amor de Deus, nos Claro, texto, claro, texto. claro. Então, ao longo de toda a minha carreira, todos os textos, todos os offs, eu escrevi, eu sempre escrevi todos os meus textos. E sempre tive prazer em fazer isso. Então, ser colunista é não falar, a pessoa não me ouve e nem me vê, mas ela lê o que eu escrevo. E é muito engraçado, eu tenho um amigo meu que fala assim, caramba, Cíntia, quando eu leio seu texto, parece que eu vejo você falando. Porque é incrível. Igual, óbvio. É, Claro. ai, meu Deus, Ana, mas eu vou ler umas coisas assim primeiro. E, poxa, o texto é um começo, meio e fim, né? Aquele primeiro parágrafo da introdução, a explicação ali no meio, uma determinada conclusão. Às vezes você está ainda apurando determinada história, ali escreve-se qualquer coisa, de qualquer jeito. Às vezes tem 2 parágrafos, um texto sem pé nem cabeça. Fala, meu Deus do céu. E tá lá, tá dando clique, entendeu? Tá dando clique. Cara, E você sabe aí, que é uma coisa que me deu. Eu trabalhei 16 anos na TV da Assembleia Legislativa. E meu forte é vivo que nem você. A gente aprende a raça. Já fiquei 8 horas fazendo votação de orçamento, é, 10 horas fazendo velório, fiz o é, Ayrton Senna, sabe? É, e eu vi, assim, a gente vê, né, na emissora que eu trabalhei, uma repórter que não conseguiu em 30 segundos mudar um sinônimo de educação. ai, Porque educação, não sei o que lá, a educação, então, educacional, a educação. Falo, gente, sabe, a isso, falta de vocabulário, o aprendizado, o lecionar, né, a captação de ideias, você vai mudando. sim, E é mas é orgânico, né? É natural pra gente. mas não tem O jeito. Não, o É, texto de linguagem. Eu vejo hoje gente ao vivo na TV que fica assim, né? ah, né? tá, o tá. Não, gente, vamos, né? Só que isso não se aprende na faculdade. Isso não se ensina, isso é nosso. É nosso, é nato, e fazer ajuda, porque você vai, né? Como Mas a você gente falou, se policia, né? Parece que esse povo não está preocupado. A gente se não, policia. Eu lembro que não, se eu não lembrava, se eu não conseguia lembrar uma palavra, eu mudava, falava, não, não vou falar isso, eu vou falar é, outra, para não é, correr o risco de errar. Hoje mas a gente, povo não tem. não, não. E assim, a gente nunca decorou nada, né? Você chega no local, Eu você nunca vê. gostei de decorar. Acho que eu me Eu, perco se eu decorar. não, esquece, se eu tiver que decorar, já era. É a gente chegar na situação, seja ela qual for, compreender o que está acontecendo, assimilar e passar aquilo da forma que você puder construir. Se eu tiver que decorar, esquece. E valorizar o teu companheiro, o teu cinegrafista, né? Eu tive um cinegrafista há muitos anos, Carlos Andreoli. Eu lembro dele até hoje. Eu falava, Carlão, nós vamos chegar, que acho que você conheceu o da Band. Ele foi Ah, cinegrafista na Record. não, sim. O Carlão loirinho, Sim. gordinho, de óculos. E eu Nossa, falava assim pra ele, eu falava, a gente vai entrar ao vivo, eu vou falar daquele prédio, daquela televisão e daquele relógio. Então a ordem é essa. Você começa em mim e eu vou é falando. isso. E É a gente tinha um exatamente. time perfeito. Ele falava, Ana, é impressionante. Eu Porque se eu também. esquecesse uma palavra, eu ia me embananar inteiro, como muita gente. É, Eu acho horrível aquilo que fazem hoje, né? Pega o papel, pega o é. celular. Ah, porque não sei o que lá, o seu. Gente, Gente, não existe isso para nós. não Não existe. existe. É doido mesmo. É muito louco. Cíntia, como é que chegam as notícias para você, para sua coluna? As notícias nas fofocas. Aí de É, é, todas formas, Aninha, é, elas chegam ou na minha pesquisa também, né? E trabalhar com isso, com a coluna e na internet, você o tempo todo tem que ter um olhar muito observador para o que está sendo publicado. É aí que eu falo. Então, assim, eu vou atrás de pessoas que me interessam, vou lá fuçar no Instagram. Então, isso é a minha apuração, é o meu olhar sobre algo e transformar aquilo numa notícia.
Então vou lá. E muita coisa chega das pessoas mandarem, e aí tem que apurar, e também os que os meus colegas estão publicando. Ou aquilo que acontece, por exemplo, igual aconteceu semana passada. O Evaristo Costa criticou um vídeo da Virgínia Fonseca, que a bebezinha dela chorava e queria ficar no colo da babá. Aí o Evaristo vai lá e comenta, mãe é quem cria. Ou seja, isso surge para nós, né? Você veio, é um presente. E aqui, mas você não pode ser o mais do mesmo. Porque aí você vê que todo mundo começa. Evaristo e Virgínia. Aí, quando eu vejo que aquilo já tem 10 matérias com o mesmo enfoque, eu não posso deixar de falar sobre isso, senão eu fico para trás. Mas aí eu vou de uma outra forma. O que que eu fiz? É, vai, briga ou alfinetada de Evaristo Costa em Virgínia levanta a questão da superexposição na internet. Porque você, mas aí, porque você aborda o assunto que todo mundo quer ver, mas você tem que puxar uma outra ótica, senão vai mais do mesmo. E aí eu ainda consigo, na minha coluna, não todas as vezes, mas em algumas, colocar minha opinião de jornalista. Não criticando só, às vezes sim, eu dou umas alfinetadas, mas levantando essa questão. E aí, essa superexposição, até que ponto é válida? Será que ela precisava mostrar a neném chorando no colo? Ela mostra tudo. Ela tem milhões de seguidores? Tem. Tá ganhando milhões? Tá. Mas aí tem esse outro lado. Monetiza, né? Tem a coisa da monetizar. É que nem a É, Ana Piovani, eu acho desnecessário o que ela faz, né? Mas sim. Em relação ao... ó, é pelo histórico dela como atriz, né? Como Sim, artista, não teria necessidade. Acho, sinceramente, que ela precisa de um acompanhamento médico. Eu acho que as sim, pessoas deveriam se preocupar com isso. E não com sim. essa coisa. Ai, que ridícula, tá chorando. Ai, que você expõe seu filho. Não, não é. Por que isso está acontecendo? Que pode ser um questionamento até para os colunistas, né? Por quê? O que o comportamento da Giovanna, da Bárbara Piovani, o que a levou assim, né, a fazer esse tipo de coisa? As pessoas não se preocupam com as outras, eu acho. Não, Quanto não. maior o escândalo, né, Meio. melhor a notícia. Mas é Sabe uma coisa? complicado. Ah, Ó, você tocando nesse ponto, vou complementar uma coisa que é muito triste. E sendo colunista, eu percebi. As pessoas não estão muito preocupadas com o texto, elas estão preocupadas com o título. sim. Então, várias e várias vezes eu percebo que eu até às vezes paro de fazer um pouco que me irrita. Eu faço uma matéria, lógico, você tem que ter um bom título, tem, você sabe, igual TV, você tem que ter uma boa chamada de matéria, um bom GC, é normal. Óbvio, Então, claro. normal. Então, na parte de sites de fofoca, você tem que ter um bom título para atrair atenção. Só que além de um bom título, poxa, você tem que ter um texto coerente, interessante, com informação. E aí, o que que eu percebo? Eu vou lá, pego minha matéria, ponho, print o título, ponho na minha página do Instagram, que você sabe, coloco ali uma legendinha de 2, 3 linhas, só para atrair, e escrevo. É matéria completa no Stories, clique no link. Claro. E aí eu ponho o link no meu Stories. Porque se eu não trabalho com o Instagram não me paga nada. Se eu puser toda a minha matéria no Instagram, ninguém vai na minha coluna. O meu trabalho é na minha coluna. E o povo reclama, eu já vi isso. Não, e sabe o que é pior? A pessoa, vários comentários põem assim, ah, que título sensacionalista, ou, ah, não acho isso. Aí eu falo, você leu? Você foi lá entender? Ah, não. Aí me cansa, me irrita, às vezes eu nem pôs no feed. Eu fico tão irritada, porque eu falo, as pessoas querem opinar, elas adoram opinar, já percebeu? Adoram lacrar. Eu quero comentar, eu quero criticar, eu quero julgar, mas elas não se dão ao trabalho de ter 2 minutos da vida para ler a matéria. Isso acarreta o quê? O que aqueles sites fazem? Colocam um título totalmente invertido que você acha que é. E na matéria é Não, outra não, coisa completamente diferente. E exatamente, as porque pessoas acreditam, né? acreditam. Porque elas não têm paciência, elas não querem entrar, elas não querem ler. Tem gente que pergunta, fala, ai, Cíntia, por que você já não explica aqui mesmo? Eu falei, porque aqui mesmo não é o meu trabalho. Não existe isso.
Tá certo, tem que se Ué, irritar mesmo. sabe por quê, então? Você não tem paciência para entrar, você não quer ler, porque eu leio dos outros, você lê, mas eu leio Claro. tudo, é tudo. Antes de eu opinar, porque eu também adoro opinar, adoro ir lá no outro e falo, não gosto, sou fora a Bruna Grifão hoje, sou mesmo. Porque eu não gosto do comportamento dela e nem do quarto deserto. Não gosto. Mas se você me perguntar por quê, eu vou dizer por quê. Não é só porque eu quero. Eu vou dar um argumento, né? Um argumento para. E eu acompanho o Big Brother, faz parte do meu trabalho. É uma edição horrorosa. O Boninho tem que enfiar a cabeça numa caixa. Ele tá dando várias careladas, que a gente fala do Rodrigo Carelli, que tem umas careladas na Fazenda, mas realmente são muito desagradáveis de assistir. Não, os dois, né? A Foi, Fazenda, a última foi edição e essa edição do BBB. péssima. E eu acompanho. Então, assim, além de ter que lidar com uma militância muito chata, às vezes, muito desnecessária, porque eu acho que as bandeiras são válidas quando levantadas da forma e da maneira correta, não pode ser o Claro, tempo inteiro, claro. né? E não você banalizar aquilo que é sério, eu tenho obrigação de assistir. Então, por favor, faz parte do meu trabalho. Se eu falo sobre isso, se eu escrevo um texto sobre isso, eu sei por que eu estou escrevendo, não precisa concordar comigo. Você tem sua opinião, eu tenho a minha, mas você tem o trabalho de ler antes de já querer opinar. Mas se você pensar diferente, concordo. Ok, ok. Mas também não é A pensar diferente. unanimidade é burra, não? Já dizia, né? É isso há séculos. Para a gente encerrar, tenho duas perguntas aí. Fala, amor. Algum caso engraçado? Alguma coisa que você leu? Foi um vivo, uma gafe? Algum caso que marcou, assim, que você falou, gente, vocês acreditam que eu fiz isso? Eu tenho uma gafe super engraçada que um dia eu vou te contar, né? Contar, então. Mas, assim, que você falou assim, eu preciso contar isso para as pessoas. Olha, diz que não é engraçado. É porque, assim, saia justa a gente passa, né? Uma saia justa. É que, assim, gente, eu não sei o que me deu uma vez. E eu fui entrevistar o Exalta Samba. E o Exalta Samba tinha o Krigor e o Péricles como vocalistas. O Krigor e o... E aí, o Tiaguinho, hoje Tiaguinho, né, assumiu, entrou lá no Exalta, só que ele tinha participado de um reality lá na Globo, que eu lembro que eu não tinha assistido direito. Eu não, eu não, eu não Era gravei. fama, né? Foi fama, não foi? É, e eu não gravei muito o rosto do Tiaguinho, não foi uma coisa muito forte para mim. E aí, uma matéria de última hora, para eu ir lá gravar o Exalta Samba, o Péricles, uma figura extremamente marcante até hoje, os meninos do Exalta. Foi uma coisa meio rápida. E eu, sem querer, eu não percebi que o novo vocalista estava ali e perguntei pro Péricles, cadê o novo vocalista? E eu fiquei tão assim, eu sei que é uma coisa boba, mas você que é repórter, você põe no meu. Claro. Eu fiz, tinha uns 5, 6 pessoas ali. Eu falei, fiz entrevista, fiz pergunta pro Tiaguinho, você sabia que era o Tiaguinho, foi péssimo, foi um erro mesmo. E o Pepsi, e aí? Cadê o menino novo? Aqui. Eu falei, é isso mesmo. Ai, Ana, que vergonha. Eu não É. sei por que aconteceu isso. Não sei por quê. Foi um vacilo, uma coisa de última hora. Foi lá no começo, mas eu fiquei constrangida e aprendi com aquilo porque eu fiquei constrangida. Parecia um amadorismo meu, entendeu? Fiquei super. Porque a nossa precaução é chegar no lugar e já apurar o que a gente vai Não falar. deu. Quem é, tal, tal. Então, mas foi a pressa, o tempo, né? Nossa, terrível. Mas é normal, pra mim isso aí não é nada. Eu fiquei com vergonha. Perto das coisas que eu já vi, não é nada. Tem o maior pipo também, graças a Deus. Tem novos projetos? Qual o maior sonho profissional da Cíntia? O meu sonho. Ai. Ana, eu amo TV, né? Eu sou da TV, você também. Então, eu tô adorando ser colunista, adoro participar dos podcasts, adoro esse bate-papo online. Isso é uma nova, é algo muito positivo. Agora, eu amo TV. O problema é que eu não sei o que eu gosto hoje na TV, entendeu? O que eu acho incrível. O que eu diria, ai, isso Eu gostaria tanto de fazer isso. eu já tive muito mais isso do que eu tenho hoje, o que eu acho natural, talvez, pelo nosso tempo de TV, Claro. tudo.
Então, assim, talvez o meu. Quando você fala sonho, a gente tem que ter sonhos, mas talvez seja assim, ok, eu continuar trabalhando como jornalista que eu amo, e pode ser em qualquer caminho que a TV proporcione, ou a parte de internet, ou outra, mas que eu me sinta bem, bem realizada, bem feliz. É, então, não sei se pode ser na TV, mas eu tenho que tá legal ali, eu tenho que estar curtindo, assim, com pessoas legais do lado. Não sei te dizer onde, mas talvez ainda seja. A gente chega num ponto que a gente não pode mais se auto-sacrificar, né? Eu acho que. E se Sim, respeitar, tem que se respeitar. Né? é, Determinadas coisas eu não aceito fazer. E, infelizmente, sim, mesmo necessitando, muitas vezes, né, a gente se recusa, que é uma coisa que muita gente não faz, né? Tudo por exato. dinheiro, como diz o Silvio Santos. É, se valorizar e não é se achar, não, é só dizer, olha, né, isso aí Mas não essa rola. criação, né? Família, são os nossos valores, pelos Sim, pais que tivemos, né? sim, Sua irmã, com certeza, que ele sempre brinco que é a sua mãe. ela é meu Deve, amor da minha deve, de vida. certa forma, ajudar nessas Muito, escolhas, né? E eu acho que é bem por aí, precisa de um apoio, sim, principalmente moral. Manda um é. beijo para a Cris, um beijo Obrigada, enorme para amiga. você. Tá? Muito obrigada pelo bate-papo. Com certeza a gente ficaria falando aí horas e horas, como a gente fala quando se encontra. É Mas verdade. o melhor de tudo isso é que eu sempre falo o seguinte: eu gosto de entrevistar meus amigos, né? Linda, Amigos sim. bem longe, os amigos bem perto. Sempre. É, obrigada, Um eu que beijo. obrigada. Beijo meu, muito carinhoso para você, sua família linda, que eu também tenho o prazer de conhecer. Já estendo o beijo da minha irmã também. E obrigada, obrigada mesmo. Fiquei muito feliz com o nosso bate-papo. Um beijão para você, um beijão para quem nos acompanhou. Lembrando que na semana que Beijo. vem a gente tem um novo encontro, que com certeza para um bate-papo bem gostoso. Tá? Até a semana que vem, gente. Tchau. Fui.